que era terça-noite, fez aqui no Bosque. A roda foi muito legal, tinha bastante gente. E aí, nessa roda, a gente achou importante deixar registrado o que foi discutido, que virou essa carta, que será lida aqui pela Ana Carolina, representante do CAECO. Carta das e dos estudantes presentes no 22º ENEP. O 22º Encontro Nacional de Economia Política, ENEP, evento de fundamental importância para o campo crítico das ciências humanas e sociais, ficará marcado como uma edição histórica com a presença massiva de nós estudantes de todo o país. Neste espaço, deu-se a oportunidade de nos reunirmos em roda de conversa, organizada pelo Centro Acadêmico de Economia da Unicamp, CAECO, e apoiado pela Federação Nacional das e dos Estudantes de Economia, FENECO, para refletirmos coletivamente o momento político atual e formas de nos colocarmos no debate. Reconhecendo o ENEP como um espaço de resistência frente ao mainstream econômico, também nos colocamos a favor de uma ciência mais plural e que reconheça ao que e a quem serve nosso conhecimento. Nesse sentido, a economia política se faz necessária para o desenvolvimento do pensamento crítico que ultrapasse os muros da universidade. A árdua conjuntura econômica brasileira não se coloca isolada, mas se insere na esteira da crise capitalista mundial e desenha a restauração do neoliberalismo. A materialização dessas formas de caráter liberal, sobretudo nas áreas trabalhista, previdenciária e social, se coloca pró-capital e fere diretamente a classe trabalhadora e a população mais pobre, pois são estas que tendem a pagar a conta no enfrentamento da crise. Essas reformas, impostas por parte de um governo ilegítimo, devem ser barradas pelo exercício da democracia participativa. Para se ter no horizonte um país mais igualitário e justo, decisões como essas precisam participar da maioria da população. Por isso, enfrentar essa situação é um dever de todas e todos que defendem o pensamento crítico. Também ressaltamos a importância cada vez maior de as e os estudantes de economia, enquanto movimento estudantil, se colocarem presentes nos espaços de discussão e ação política. Direta e já, Campinas, 1º de junho de 2017. Convido então a professora Leda a fazer a exposição dela. Bem, boa tarde a todas e todos. Não vou dizer primeiramente fora Temer, porque nós já falamos fora Temer. Eu queria, então, inicialmente agradecer à Sociedade Brasileira de Economia Política, na pessoa do professor Marcelo Carcanholo, que é o nosso querido presidente, pelo convite para estar aqui nessa última mesa, para discutir esse tema tão importante, particularmente nos dias em que vivemos, que é esse tema dos movimentos sociais e das suas condições de enfrentar, de fazer o enfrentamento das políticas de ajuste que estão aí sendo impostas ao país. Queria também aproveitar e agradecer aqui, em nome da CEP, mais uma vez, eu que sou ex-presidente da CEP, essa tão bonita acolhida do Instituto de Economia da Unicamp, né, que eu acho que, enfim, foi um dos elementos responsáveis por a gente ter feito esse encontro tão bacana com tanta gente, com condição para todo mundo discutir, principalmente os alunos, né, os jovens, que eu acho que é isso que é importante, né? Principalmente no mundo de hoje. Os jovens têm que ter combustível para lutar e cabe a gente dar as condições para isso, né? Para eles se alimentarem de pensamento crítico e de reflexão e poderem atuar na nossa sociedade. Bom, eu não sou socióloga, né? Movimentos sociais não é meu tema de estudo. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente fazer algumas observações sobre um pouco, enfim,
qual o papel dos movimentos sociais, o que eles significam, por que eles existem, e falar um pouco da conjuntura de hoje, que espaços existem, pelo menos no meu entender, para a atuação dos movimentos sociais. Bom, então, eu diria, em primeiro lugar, o seguinte: por que existem movimentos sociais, né? É uma pergunta relevante, na medida em que a gente vive num sistema em que, supostamente, né, a democracia representativa deveria ser capaz de representar todos os interesses e todas as demandas da sociedade, ou seja, através, né, do sistema político partidário e através do sistema, através dos parlamentares, né, particularmente do poder legislativo. Então, a população eleger governos que fossem capazes de dar conta dessas demandas, né? No entanto, isso não acontece, né? Ou os movimentos sociais não existiriam, né? O que ocorre é que a gente, enfim, vive num sistema em que algumas demandas, né, vitais, como terra e moradia, né, esse sistema não consegue atender, não tem conseguido atender, particularmente nesse quadrante da história capitalista na qual nós nos encontramos e nesse quadrante territorial, né, do capitalismo onde a gente vive. Então, num país periférico ainda, enfim, muito atrás, para não dizer atrasado, né, mas muito para trás na história do desenvolvimento, do próprio desenvolvimento capitalista, ele não atende às necessidades básicas mínimas de uma parte substantiva da população, né? Então, isso acaba levando ao surgimento desses movimentos. Então, são questões muito, muito concretas. É um sujeito que realmente não tem onde morar, é um sujeito que não tem onde plantar, enfim. Então, há várias outras carências na sociedade, evidentemente, mas algumas delas são vitais, né? São determinantes no sentido de engendrar essas formações. Então, se a gente olhar um pouco para trás na história do nosso país, a gente vai ver que os dois movimentos sociais mais importantes que a gente tem hoje, que eu acho que ninguém nega, né, que é ainda o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eles nasceram com a retomada da democracia depois dos 21 anos de ditadura militar, né? O movimento sem terra, no sentido de pressionar os governos civis que então se constituíam para que a reforma agrária fosse finalmente feita, né? Para que, enfim, uma série de consequências que se poderia tirar daí acontecessem, como, por exemplo, manter mais o homem no campo, ter uma produção com menos agrotóxicos, enfim, uma série de subprodutos, né, que a gente teria dessa melhor divisão da terra, né? Então, esse movimento, ele nasce, claro que um movimento como esse, ele sempre de um sistema que, enfim, apesar de a reforma agrária ser uma reforma burguesa, como as nossas elites não são modernas, elas são elites senhoriais, nós não fizemos a reforma agrária no Brasil. Então, houve essa percepção, né, de que era preciso ter uma pressão decisiva ou bastante forte do movimento social sobre os governos civis para que isso pudesse vir a acontecer. Também não sou estudiosa da questão fundiária, mas a gente sabe, por exemplo, quando a gente estuda a desigualdade, né, que a desigualdade que o Gini normalmente mede, ela é uma desigualdade de renda, fundamentalmente, né?
Mas a desigualdade de riqueza no Brasil, ela ainda é muito maior que a desigualdade de renda, né? Então, há trabalhos, por exemplo, do professor Rodolfo Hoffmann, que já fez alguns trabalhos aí para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O último que eu li dele é com dados de 2010, né? Mas ele mostra um Gini de concentração fundiária de 0,85, né? Quer dizer, que é um absurdo. Antigamente, alguns anos para trás, ele tinha achado um Gini de 0,9, né? Enfim, então, a gente por aí percebe, é quase né? Quer dizer, é uma concentração que não se justifica a nenhum título, né? Então, enfim, dada essa situação, é evidente que você esperar que o sistema oficial de democracia representativa, né, no seu andar normal, que ele vá algum dia fazer alguma coisa mais definitiva nessa questão. Então, os movimentos sociais têm esse papel de pressionar, né, com força os governos civis. É preciso ter democracia, né? Sem democracia você tem os porões da ditadura e os líderes sociais presos, enfim. Sem democracia fica difícil. Bom, então quer dizer, o que a gente tem é essa conjunção desses dois lados, né? Um lado essas camadas sociais não se sentirem representados devidamente nas suas ansiedades, nas suas demandas, pelo sistema oficial de representação política, né? Ou seja, mesmo com eleição, com legisladores que são escolhidos também pelo voto da população, não percebem que isso vá resolver os seus problemas. De outro lado, essas carências, que são carências vitais, como eu disse, e que acabam por constituir, então, esses movimentos quase que como um caminho único, né? Tem o pessoal que defende as políticas de ajuste e as políticas neoliberais, gosta de usar o there is no alternative, né? A gente fala que é a política latina, né? There is no alternative. E então é assim, para os movimentos sociais é assim, não tem outra alternativa. Ou se organiza, né, para tentar, via pressão dos governos eleitos, conseguir as coisas, ou nada acontecerá, né? Bom, então, e eu acho que isso é verdadeiro, digamos, para a história do capitalismo, de modo geral. Se a gente olhar como é que a luta de classe se processou, né? Na Europa, enfim, em vários lugares, nos Estados Unidos mesmo, e aqui no mundo menos desenvolvido, a gente vai ver uma presença marcante, importante dos movimentos sociais de modo geral, né? Bom, agora é óbvio que num país como o Brasil, né, no mundo menos desenvolvido, isso é ainda mais importante, uma vez que a gente tem elites que, né, não por si mesmas não entregam nada a ninguém, né? Só retém, né? Bom, então a questão que a gente tem que se colocar primeiro, será que os nossos movimentos sociais eles são devidamente fortes, devidamente apetrechados para enfrentar, para fazer o enfrentamento desse governo, né, que está aí? E segundo, né, a gente tem que, enfim, avaliar um pouco o que está em jogo nessas políticas, o que está sob disputa de fato, né? O nome da mesa é Movimentos Sociais e o Enfrentamento das Políticas de Ajuste. Mas o que são essas políticas de ajuste? Elas estão ajustando o que para quem, né? O que está em disputa aí? Bom, eu acho que no que tange a primeira questão, acho que tanto o MST quanto o MTST, existem vários outros movimentos. Eu estou falando desses dois porque eles são emblemáticos, além de serem movimentos grandes também, né, de envolverem muitas pessoas, enfim, tem muitos
participantes, né, no país inteiro, tem projeção nacional, etc., né, eu acho que eles são, de alguma maneira, uma história de sucesso, né, porque eles conseguiram se impor. Eu me lembro que, nos anos 80, quando começa a nascer o MST, o discurso da direita era um discurso de que, bom, são bandidos, são gente que quer ganhar tudo de graça. Então, existia uma grande restrição, né, a um movimento como esse, até porque ainda tinha rastros daquela doutrinação anticomunista do tempo da ditadura e que acabava sendo identificada com esse movimento. Passadas aí mais de 2 décadas, quase 3 décadas, eu acho que hoje não é mais assim. Ainda que a mídia continue a tratar o movimento da mesma forma. Recentemente houve em São Paulo a Feira Nacional da Reforma Agrária, lá no Parque da Água Branca, né? E que foi porque, enfim, eles são assentamentos do país inteiro, do Oiapoque ao Chuí, e que vão lá apresentar os seus produtos todos sem agrotóxicos, né? Então, a feira deles tinha coisinhas para comer lá, feitas por eles, uma coisa ótima, maravilhosa e tal. Como é que a imprensa tratou, né? A Bandeirantes, a TV Bandeirantes, e uma outra que agora eu não vou falar porque eu posso estar falando errado, não sei se Record ou o SBT, mas a Bandeirantes com certeza faz uma matéria criminalizando o MST por estar usando o espaço público, né, para fazer a propaganda da reforma agrária, né? No mesmo tempo, na mesma semana, estava acontecendo uma feira de agronegócios em Ribeirão Preto, né, riquíssima, lá com os milhões e milhões, também no espaço público, né, e estava sendo tratada com toda a deferência e com toda enfim, as loas, né, que se tecia ao agronegócio no Brasil. Então, quer dizer, a mídia, etc., continua criminalizando e tratando esses movimentos sociais como se fossem movimentos de criminosos, enfim, de gente à margem da sociedade e que não merecem respeito, né? Mas, apesar disso, eu vi gente, por exemplo, que é gente que eu sei que é de direita, né? É gente que enfim, defensor da propriedade privada como princípio muito fortemente e que ficou chateado porque não conseguiu ir na feira da reforma agrária. Afinal das contas, tanta gente falou que tinha coisa sem agrotóxico, não sei o quê, não sei o quê. Então, quer dizer, apesar, né, de todos os senões, acho que o movimento hoje, pelo menos o movimento dos trabalhadores sem terra, ele é respeitado. Eu acho que ele é um dos maiores movimentos sociais do mundo, né? Então, acho que, enfim, tem força, e eu acho que numa conjuntura como essa que a gente está, ela é uma conjuntura muito pesada, muito difícil, né, para todo mundo que, enfim, é minimamente progressista, mas ao mesmo tempo que, enfim, você tem muito mais restrições do que antes, evidentemente, para o funcionamento com mais liberdade dos movimentos, porém, ao mesmo tempo, esses momentos são momentos em que janelas, né, de oportunidades podem surgir, né? Então, mais do que nunca, esses movimentos sociais têm que se organizar e isso recuperar a democracia plena, né? Porque se a gente ainda... trocar. Hã? Tá bom. Por quê? Parou na mão? Alô? Alô? Tudo bem? Bem. Lá a transmissão. É que lá no Chão Preto a transmissão não está dando para escutar, então... eu seguro. A gente foi trocar o microfone. Desculpa. Bom, então eu dizia que esse momento é um momento muito, muito difícil, né? E que ele é ambíguo, porque de um lado ele
aumenta a repressão, etc. Então, torna mais difícil a organização e a movimentação dos movimentos sociais, mas, de outro lado, também abre uma janela de oportunidades, né, para que alguma coisa, para que se saia dessa situação de uma forma mais alvissareira do ponto de vista dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, da melhoria das condições de vida das populações, etc. Né? E é evidente que a importância dos movimentos nesse atual quadro passa, eu acho que, em primeiro lugar, pelo resgate da democracia plena, né? Porque, se é verdade que a gente ainda não está numa completa ditadura, de outro lado também é verdade que a gente não tem mais democracia, né, do jeito que deveria ter, né? Basta ver o que acontece no judiciário, o que tem de gente presa sem provas. Então, todas as regras são desrespeitadas, a violência policial às manifestações, prisão de militantes também sem nenhuma justificativa, enfim. Então, a gente, né, é evidente que o fato de a ex-presidenta Dilma ter sido retirada de uma forma fraudulenta do poder, né, abriu todo o espaço para o arbítrio, né? O arbítrio, quando a gente sabe como começa e não sabe como termina, né? É sempre assim. Então, não tem terceiro termo, né? Ou são regras ou é arbítrio. E a gente, né, não está mais no mundo das regras. A gente já está no mundo do arbítrio, ainda que isso não seja completamente escancarado, né? Então, cabe aos movimentos sociais um papel fundamental, que é o de ajudar, né, o país enfim, e os partidos de esquerda, etc., a resgatar a democracia no país. Isso é o passo fundamental, né, para pensar o que se faz depois. Mas eu estava falando se os movimentos sociais têm força e têm suficiente organização para isso. Eu acho que são exemplos de sucesso, tanto o movimento Sem Terra como o movimento dos trabalhadores sem teto. Acho que o movimento dos trabalhadores sem teto, né, é o resultado de lutas por reforma urbana que existem no mundo todo, mas particularmente em países como o Brasil, e que no Brasil, né, foi assumindo uma importância cada vez maior pelo crescimento absurdo da pobreza nas periferias das grandes cidades, né? Então, acho que é um movimento também de muita força, acho que tem líderes importantíssimos, um deles vai estar aqui daqui a pouco para conversar com vocês. Então, eu acho que, do ponto de vista enfim, da força e da capacidade de organização e a força que os movimentos sociais têm, eu acho que a gente, digamos assim, está bem na fita, né? A gente tem movimentos sociais fortes, etc. As duas frentes que se constituíram depois do golpe são as frentes que têm puxado, né, as manifestações massivas que a gente conseguiu fazer nas ruas, né, que também estão ajudando as centrais sindicais a chamar a greve geral novamente. A greve geral anterior foi um sucesso. Então, quer dizer, eu acho que o panorama político do país, com tudo que está aí igualzinho, mas sem os movimentos sociais, seria muito mais complicado, né, muito mais difícil para a democracia enfim, as posições de esquerda do que ele está sendo agora. Mas